A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de uma coisa muito interessante, a qual a igreja muitas vezes despreza, principalmente a igreja que não tem entendimento da lei, dos profetas e dos salmos. Visto que, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós encontramos coisas, instruções difíceis de compreenderem, pelo fato de nós muitas vezes não darmos ouvido à Escritura Sagrada. Porque a Escritura Sagrada nos revela tudo que nós precisamos saber de Deus. É lógico que quando nós olhamos somente para a Escritura Sagrada e não temos uma vida de comunhão com Cristo em oração e em obras, na prática das obras, é óbvio que nós sofremos uma limitação na relação para com Deus. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e dispusemos os nossos corações para entendermos as coisas de Deus, para entendermos aquilo que os apóstolos falavam através de suas epístolas, a Escritura Sagrada é o suficiente para que nós compreendamos as coisas referentes a Deus. Porque nós vemos o apóstolo Paulo falando de coisas que muitos irmãos da igreja não entendem. E pelo fato de não entenderem, acabam interpretando e explicando de uma maneira equivocada. E eu peguei aqui um exemplo muito conhecido pelos irmãos, que está registrado no livro de Em Carta aos Efésios, capítulo 3, capítulo 2, a partir do verso 11. Eu vou estar lendo com os irmãos e gostaria que os irmãos prestassem atenção, amém? Vamos ler com calma para entendermos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, feitas por mãos de homens, naquele tempo estáveis sem Cristo. Então o apóstolo Paulo fala que naquele tempo, aqueles que não são circuncidados estavam sem Cristo. Vamos continuar a leitura. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. As alianças da promessa. Estranhos, separados. Logo, a junção a Cristo, a comunhão com Cristo, está em fazer parte da comunidade de Israel. Como o escritor revela aqui. Naquele tempo, no verso 2, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, vamos ver o que ele vai falar no verso 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, os incircuncisos na carne, que antes estáveis longe, fostes aproximados. Por quê?
pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Ambos os povos, tanto o povo circuncidado como o povo incircunciso. Amém? Pelo contexto nós entendemos isso, é isso que o apóstolo Paulo está falando. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quem é esse homem? Cristo, porque a igreja, tanto constituída de gentios como de judeus, é constituída de gentios e judeus. Essa igreja é o corpo de Cristo. Logo, Deus formou desses dois povos um só homem. E este homem é Cristo, o Filho de Deus. Por isso que o homem, para que ele possa estar ligado a Deus, é necessário que ele seja um com Cristo. Amém? Continuando a leitura. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus crucificou, Deus representou toda a humanidade, tanto constituída de judeus como de gentios. Agora é óbvio que para você entender essas coisas que eu estou falando, porque eu estou falando simplesmente o que está escrito em carta aos Efésios, é necessário você ter a compreensão da lei, dos profetas, não somente na leitura, mas também na meditação da palavra, na meditação, na harmonização da palavra. Continuando a leitura, verso 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, aos gentios, que não tinham aliança com Deus, e paz também aos que estavam perto, que por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora, de que forma que você se torna da família de Deus? Dessa forma, se você está, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual, ou seja, na pedra, em Cristo, todo edifício que é a igreja tem bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então até aqui, irmãos, eu vou ler, e isso aqui o apóstolo Paulo está falando da restauração do reino de Israel, da restauração do reino que Deus estabeleceu na pessoa de Abraão, na fé de Abraão, porque os da fé que são filhos de Abraão. Amém? Só que para você ter a verdadeira compreensão, é necessário estudar. Tem o canal do irmão Luiz, do MR Luiz 6003, esse é o nome do canal, que ele discorre de uma maneira bem compreensiva a respeito da restauração do reino de Israel, com base total na Escritura Sagrada. Então é necessário que os irmãos compreendam essas coisas para compreender os escritos de Paulo. Porque se você não compreende os escritos de Paulo,
facilmente você pode ser enganado, ser ensinado de uma forma equivocada por aqueles que não compreendem essas coisas. Amém? Então, queridos, eu gostaria de compartilhar essa parte com vocês. Mais para frente, eu vou fazer um estudo também referente à restauração do reino de Israel de uma maneira bem explicada, com calma. Só que é necessário ter paciência para compreender essas coisas. Amém? É necessário ter calma, porque é um pouco extenso o estudo. Então eu gostaria que os irmãos analisassem essas coisas com calma, com atenção, começando pela leitura da palavra, começando por Gênesis, passando por Êxodo, Levítico, amém, Números, Deuteronômio, e assim, lendo a palavra de maneira cronológica, nunca simplesmente de uma maneira pulando, mas sempre de uma maneira cronológica, começando por Gênesis. Se for ler o livro de Gênesis, leia completo, não leia pulando a história de Abraão, depois já pula para a história de Jacó, não. Leia de uma maneira cronológica, que é assim que você tem a compreensão da Escritura Sagrada de uma maneira mais exata. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, e que o amor de Deus permaneça no coração de todos aqueles que creem no Evangelho. Que você não venha se conformar com a tribulação, mas que você venha buscar a paz de Deus. Porque onde Deus habita, onde Deus se manifesta, Ele se manifesta com a paz dEle, com o amor dEle. Amém, irmãos? Amém, queridos? Que Deus abençoe a toda a igreja e que o meu amor sincero seja recebido por vocês também. Em nome de Jesus. Amém.